Buscamos caminhos que nos permitam ser melhores. Entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância, aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Olá, uma boa noite a todos. Estamos felizes de aqui nos reunirmos no Centro Espírita Amor ao Próximo, nesse momento de uma forma virtual. Nós gostaríamos que fosse presencial, mas ainda não é possível, né? A gente ainda atravessa um período de restrições em função da pandemia e precisamos respeitá-la, a bem de nós e de todos que conosco convivem. Mas vamos dar sequência, dar início a esse breve encontro onde a gente vai procurar fazer alguns comentários sobre o exercício da nossa fé diante de momentos e períodos de crise, momentos difíceis. E esse ano de 2020 é um bom exemplo disso. É um bom exemplo de momentos difíceis e um bom exemplo e oportunidade de nós exercitarmos a nossa fé. A humanidade não podia imaginar que um ano que começou cheio de grandes promessas no campo político, social, cultural, econômico, em muitas nações, de repente o mundo fosse abalado por um pequeno, microscópico ser, um vírus, uma espécie muito primitiva, algo extremamente primitivo. O vírus é uma cápsula de DNA, é uma espécie extremamente primitiva, frágil, que necessita de outros seres vivos para poder sobreviver. Ninguém podia imaginar que algo como um vírus abalaria a humanidade como vem abalando, como vem nos convidando a uma reflexão, a um momento diferente na vida de todos nós. E não é só na minha, na sua, é do mundo inteiro. Nós estamos falando de uma humanidade de quase 7 bilhões de habitantes. Em determinado momento, a partir de meados de março, o mundo começa a se dar conta do grande risco, do cenário de desafios que tínhamos e que ainda temos pela frente, em que, de uma hora para outra, fomos convidados, em alguns lugares isso foi imposto, a nos recolhermos aos nossos lares, com o objetivo de evitar que essa pandemia, né, que é esse contágio universal em todo o país, em todos os países, em todos os continentes, se alastrasse de maneira incontrolável, gerando um colapso no sistema de saúde, que não teria como receber todos, como a gente sabe que ocorreu em muitos lugares, em muitas cidades, em muitos países, né, ao redor de todo o mundo. O sistema de saúde não foi capaz de suportar a grande demanda de necessitados, de doentes que foram acometidos pela Covid-19, para que fossem, então, devidamente tratados. E isso nos restringiu a vida que a gente sempre levou, de locomoção, de deslocamento para o trabalho, de convívio social, de relacionamento familiar. Isso nos colocou diante de uma nova realidade com novos desafios extremamente profundos, né, que deve ser o motivo para as nossas mais sérias e profundas reflexões. E a gente então pode colocar que esses são tempos difíceis, são tempos novos. E analisando dentro da ótica espírita, a gente vai observar
que os espíritos já nos alertam há bastante tempo, não é de hoje, não é do início desse século. Isso já vem ocorrendo desde o advento da doutrina espírita em meados do século XIX, em que chegariam os momentos que agora atravessamos de maneira mais intensa de mudança para toda a humanidade. A humanidade se encontra num momento importante de transição, né, de transformação de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde o homem vai começar a ter uma preocupação maior com a sua natureza espiritual. Os espíritos nos alertam também que nós estamos adentrando a era do espírito. E aí essas novas mudanças, essas mudanças profundas, que são necessárias que ocorram em toda a humanidade, elas nos convidam a um exercício da nossa fé. Se nós não temos uma noção, um conhecimento, uma fé na vida futura, por exemplo, ao analisarmos o Evangelho de Jesus, toda a sua pregação, todos esses conhecimentos que o Mestre trouxe para toda a humanidade, quando analisamos isso de maneira bastante séria e desapegada de qualquer paradigma, nós vamos observar que a vida futura é a base dos ensinamentos de Jesus. Basta a gente fazer uma viagem pelas bem-aventuranças, né? Se a gente analisar todo o Sermão do Monte, né, proferido por Jesus, ele é um convite à esperança, a dias melhores, a um futuro melhor. Jesus não faria esse convite se não houvesse a vida futura. Para aquele povo tão sofrido, uma grande quantidade, centenas, milhares de idosos que sofreram a vida inteira, já próximos ao fim da vida, Jesus convida à vida futura, convida à esperança no amanhã, no porvir, né? E a gente vai observar lá em João, né, no capítulo 14, no versículo 2, o convite de Jesus dizendo que vai nos preparar o lugar para aqueles que têm fé, aqueles que perseverarem. E esse é o grande momento da transição, o momento em que a gente se encontra diante de desafios novos que nos remetem a uma autoanálise, a um aprofundamento da nossa fé, a uma investigação da nossa vida presente. E nesse momento a gente tem uma ferramenta importantíssima a nos ajudar muito nessa compreensão, que é a vida futura à luz da doutrina espírita. A doutrina espírita vem nos esclarecer que nós somos imortais, herdeiros da eternidade, que nós estamos hoje não pela primeira vez numa experiência vivencial. Nós somos espíritos tendo experiências materiais inúmeras. São milhões de séculos de evolução que já percorremos desde que éramos sementinha ainda nesse processo evolutivo, né? Ainda como princípio inteligente, transitando pela incubadora do universo, que é o reino mineral, migrando para o reino vegetal, nos vegetais inferiores, nos mais avançados, no reino animal, até despertarmos como espíritos dotados de razão e livre-arbítrio, de forma ainda muito rudimentar, ao olharmos para a eternidade, gozando de razão e livre-arbítrio, com essas limitações todas, mas nos primeiros passos no reino hominal, a caminho do Criador. Esse caminho percorrido é imenso, nós já caminhamos muito, né? Muita gente pode olhar, puxa, que caminhada longa que já tivemos, e falta muito caminharmos à condição, né, de encontrarmos o Criador face a face, né?
E nesse quesito é interessante porque um grupo de pesquisadores, numa obra que se chama O Consolador, através da mediunidade do Chico Xavier, já há muitas décadas, isso foi no século passado, no século XX, fizeram uma série de questionamentos sobre vários assuntos, sobre arte, filosofia, política, sociedade, cultura, ciência, religião. Dividiram essa obra nesses capítulos e foram feitas várias perguntas ao Espírito Emmanuel através do Chico. E uma delas é mais ou menos assim: Chico, nós sabemos que somos espíritos em evolução e que temos Jesus como referência, que é um espírito puro. Jesus é o governador espiritual da Terra. Abrindo um parêntese, né? Quando a Terra se formou, há 4 bilhões e pouco de anos atrás, Jesus já era um espírito puro, incumbido da organização do planeta, com uma pleiade de espíritos desta envergadura. Desde que a Terra era um aglomerado de poeira cósmica, em ebulição, em organização, levou 4 bilhões e meio de anos para chegar ao que nós temos hoje. Jesus já era o governador, o arquiteto desse grupo. Por isso que Jesus diz lá atrás, né, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Essa humanidade a que ele se refere, que somos nós encarnados, e quase 3 vezes mais espíritos desencarnados que fazemos parte da Terra e do seu entorno espiritual, nós somos essas ovelhas que ele diz que não nos perderemos. Estamos sob o seu amparo, a sua tutela, a sua governança de um espírito puro. E aí, voltando à questão que esses estudiosos fizeram através do Chico para o Espírito Emmanuel, uma das questões foi essa. A gente sabe que Jesus é um espírito puro. Essa obra que eu citei sobre a formação da Terra, né, da evolução do planeta, isso está no A Caminho da Luz, uma obra da psicografia de Chico Xavier também, ditada pelo Espírito Emmanuel. E nessa obra, então, que falamos agora, o Consolador, esses pesquisadores perguntam o seguinte: Jesus é um espírito puro, está bilhões de anos à nossa frente, é o nosso irmão mais velho. Ele não foi criado puro, foi criado como nós, simples e ignorantes, só que é um espírito muito mais velho, já caminhou e já atingiu a condição de um espírito puro. Não foi por privilégio, foi por mérito. Foi por mérito. De novo, é por isso que Jesus disse, né? A cada um segundo as suas obras. Muito bem, voltando a essa pergunta que eu não complemento. Esses pesquisadores então perguntam, nós sabemos que nós estamos na nossa caminhada evolutiva e que não é o primeiro degrau, nós não estamos na nossa primeira experiência reencarnatória, nós já caminhamos um pouquinho. Diz aí, falta muito para chegar à condição de Jesus, que é um espírito puro? E Emmanuel diz assim, mais ou menos assim: olha, a distância que nos separa, né, esse estágio evolutivo que nos encontramos de Jesus, que já é um espírito puro, é mais ou menos a mesma distância que nos separa do reino mineral, quando ainda éramos princípio inteligente, ou seja, bilhões e bilhões de anos. Bilhões de anos. André Luiz, naquela obra Evolução em Dois Mundos, ele nos lembra de que o princípio inteligente, quando começa a habitar as formas pluricelulares até despertar como espírito para a primeira encarnação, ele leva não menos do que 1,5 bilhão de anos. E olha que ele não está falando isso do reino mineral, ele está falando isso já do reino orgânico, das formas orgânicas, em que essas formas têm um nascimento, um desenvolvimento,
uma reprodução, né, a sua vida e depois a sua morte. Sua morte, o seu desligamento para seguir no processo evolutivo. Joana de Ângeles diz que o período de incubação, né, do princípio inteligente no reino mineral é de bilhões de anos. Então essa caminhada evolutiva que já tivemos e o que falta para atingir a condição de Jesus como espírito puro é muito longa. Mas olha que grandeza que é a evolução, olha o quanto nós já caminhamos. E cada experiência a mais, cada experiência vivida a mais, é uma conquista extraordinária para o espírito. Por isso a necessidade da nossa fé, da nossa confiança, à luz do conhecimento que a doutrina espírita nos traz. É imensamente grande. Quando nós pegamos a obra, por exemplo, O Céu e o Inferno, na sua segunda parte, em que Kardec começa a fazer uma transcrição das comunicações e dos diálogos que ele tem com espíritos desencarnados em vários graus de evolução, a gente vê a importância não só da nossa fé, mas mais do que a fé, da obra pela fé, porque a fé sem obras é morta. Não adianta nada, eu sou uma pessoa de fé, bacana, legal. Então você é uma pessoa que tem confiança, né? Resignação. E o que está fazendo? Qual é o verbo? Qual é a ação? O que a tua fé está te levando a exercer, a exercitar, a realizar? A fé sem obras é morta. E a gente tem que fazer isso, a gente tem que viver uma vida de alegria. E lembrando, né, essa obra, O Céu e o Inferno, em que Kardec traz uma obra grandiosa que faz parte da codificação, é a quarta obra da codificação da doutrina espírita. Na sua segunda parte, Kardec traz uma série de relatos. No primeiro capítulo, no segundo capítulo já da segunda parte, no capítulo 1º da segunda parte, o Kardec faz uma recapitulação do processo de transição, da desencarnação, né? No momento que o indivíduo se desliga da vida material e retorna à vida espiritual. Kardec encara essas questões de uma maneira muito simples. A gente vê a humanidade, às vezes, entrar num desespero tão profundo, né? Quando se fala de morte, se imagina a morte, um momento final da existência material, pela falta, evidentemente, de um conhecimento da vida futura que a doutrina espírita nos traz. Então, Kardec, quando aborda esse tema no capítulo 1, ele faz uma recapitulação do processo de transição. E já a partir do capítulo 2, ele começa a narrar o testemunho de inúmeros espíritos em vários graus de evolução, trazendo a sua informação. Como foi a desencarnação, o que ele encontrou no mundo espiritual, a plenitude da vida dele no plano espiritual, como consequência da vida que ele levou e que ele vem levando nas suas diversas evoluções, em suas diversas etapas evolutivas, nas suas diversas encarnações. É muito importante a gente, ao relembrar esse fato, fazer uma menção de que todos os espíritos, tanto os que foram responsáveis pelo processo de codificação da doutrina espírita, aquela grande elite de espíritos bondosos a serviço de Jesus, que vem trazer esse cenário extraordinário que é a vida espiritual, todos eles, desde o advento da doutrina espírita, dos primeiros contatos de Kardec, lá no final de 1854, quando ele começa esse trabalho de pesquisa, de investigação do fenômeno espírita, né? A partir daí vai culminar com a codificação da doutrina espírita e o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857, em abril, a fundação da Sociedade Espírita de Paris em 1858, enfim. Todo esse trabalho que os espíritos nos trouxeram até hoje, e até hoje trazem, né, no início com Kardec,
em seguida com inúmeros outros colaboradores que hoje nos deixam um acervo de informações, de dados, de conteúdo a respeito da nossa vida, da onde viemos, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente vai encontrar, o porquê do sofrimento, as causas atuais, as causas pretéritas, como é que a gente pode construir esse nosso amanhã, como a gente pode ser feliz. A doutrina espírita vem nos trazer uma informação muito linda. Ninguém nasceu para sofrer, nós nascemos para sermos felizes. Por que há sofrimento? Por que se sofre? A doutrina espírita explica isso tudo. A gente tem, nesse nosso breve encontro aí de 30 e poucos minutos, um pouco mais de dificuldade para adentrar todas essas variáveis de temas que poderiam estar sendo explorados, mas que certamente precisariam de uma dedicação de tempo e de preparação maior. Mas todos os espíritos são unânimes em nos dizer o seguinte: o amanhã feliz, seja ele como consequência da nossa vida no plano espiritual, como o próprio retorno do indivíduo à vida material numa oportunidade reencarnatória futura, depende da nossa evolução moral. É simples. A gente, quando pega, citando de novo o Céu e o Inferno, na Sociedade de Estudos, Sociedade Espírita de Paris, fundada por Kardec, após o lançamento do Livro dos Espíritos, Kardec, com uma equipe de colaboradores, fez inúmeros estudos, se aprofundou imensamente, lançou a Revista Espírita, até 1869, e disponibiliza todas essas informações. E muita gente passou, então, a frequentar a Sociedade Espírita de Paris, para ter contato com a doutrina espírita, leram o Livro dos Espíritos, se encantaram, leram outras obras e tiveram, então, a oportunidade de conhecer a sociedade e fazer parte dela, colaborar com ela, frequentá-la, participar das reuniões, dos grupos de estudo, de uma verdadeira escola viva do conhecimento da vida espiritual, da vida imortal. Olha que coisa extraordinária. E Kardec, o grande pedagogo, o senhor Hipólito Léon Denis Rivail, Kardec lida com essas questões da vida espiritual de maneira tão prática, tão simples, tão natural, tão responsável, tão ética, que traz para todos uma imensa confiança em tudo que ele fez. E a sociedade já existiu há alguns anos, quando um frequentador, o senhor Sanson, ele, depois de um ano de sofrimento, ele teve uma doença que culminou com a sua desencarnação em 1862, em abril de 1862, o senhor Sanson desencarnou. Mas antes de desencarnar, ele estava muito doente e ele sabia que estava chegando a hora de retornar à parte espiritual. E ele faz, então, uma carta ao presidente da Sociedade Espírita de Paris, pedindo uma coisa: olha, eu gostaria de ser útil, mesmo depois da minha desencarnação. Eu me considero uma pessoa tão pouco útil, viva. Eu acho que eu poderia ser de maior proveito, enfim. Então eu queria deixar um pedido. Assim que eu desencarnar, vocês me chamassem, me evocassem, me convidassem para, por intermédio de um médium, me comunicar e passar para vocês as impressões que eu tive através da minha morte, da minha desencarnação. O que eu senti, o que eu estou vendo, onde eu estou, como é que estou. Façam isso por mim, me permitam isso. Se Deus me conceder essa graça, de eu me manifestar, de eu me comunicar, eu estarei aqui de muito bom grado atendendo ao chamado de vocês. E não foi outra coisa senão aquela que Kardec e o seu grupo de trabalho fez. Ele ainda estava na Câmara Mortuária, 2 dias depois, em fase das exéquias, do funeral. Kardec lá, então, seguindo as orientações que
que o espírito deixou, evoca o espírito e o convida para dialogar. E o senhor Sanson, ainda de maneira um pouquinho limitada, tinha praticamente acabado de desencarnar 1 dia e meio, 2 dias antes, e ele então se comunica. E Kardec, a exemplo do que Kardec faz no Livro dos Espíritos, a gente observa que a qualidade, a profundidade, a utilidade das perguntas de Kardec é imensa. Kardec não perde tempo. Não perde tempo com coisas sem relevância. Então Kardec estabelece, através do médium, um diálogo com o senhor Sanson, pergunta como é que foi a desencarnação, as impressões que ele teve, como é que ele se sentiu, as primeiras impressões que ele teve ao despertar, se ele sabia onde ele estava, como ele estava se sentindo, se ele se deu conta de que já havia desencarnado, havia alguém esperando por ele, que lugar que ele estava, enfim. Kardec, então, se debruça nessa pesquisa junto ao senhor Sanson, e o senhor Sanson, feliz da vida por ter tido a oportunidade de estar ali se manifestando, embora se sentisse um espírito ainda não à altura daquela condição de ter a oportunidade de ali estar, mas se comunica e dessa forma passa inúmeras informações importantíssimas que Kardec nos brinda no livro Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 2, como a primeira comunicação. Esse capítulo 2 se chama Espíritos Felizes. E logo em seguida tem, no dia 20, isso foi no dia 23, no dia 25, já na Sociedade Espírita de Paris, numa reunião espírita lá realizada, novamente havia ficado combinado de se evocar novamente, se convidar o espírito Sanson para voltar, possivelmente 2 dias depois. Ele estava um pouco mais descansado, um pouco mais integrado já na vida espiritual. E assim foi feito. Mais uma vez ele se manifesta feliz da vida, se comunica. Kardec, nas 2 comunicações, solicita que ele comprove que é ele mesmo, enfim. E isso é feito, enfim. Essas informações, então, são mais aprofundadas. Kardec faz uma série de outras perguntas mais avançadas. O senhor Sanson colabora com uma tranquilidade, com uma espontaneidade imensa do seu coração, daquilo que ele estava vivenciando no plano espiritual após a sua desencarnação. Bom, terminado esse contato com o senhor Sanson, ainda nessa mesma sessão de estudos ali, né, impetrada pelo Kardec e seus colaboradores, um outro espírito de nome Georges se manifesta para dizer que o Sanson ele teve um processo de desencarnação extremamente tranquilo, extremamente sereno. O desligamento dele, né, nesse finalzinho da sua doença, né, no momento da morte do corpo, da desencarnação do espírito, né, nesse momento foi uma transição extremamente calma, serena, pacífica, em que ele cada vez mais, em que se desconectava, né, o perispírito do corpo somático no processo da formalização da desencarnação, ele melhor se sentia, mais tranquilo, mais feliz, mais saudável, mais forte, porque o corpo estava muito doente, foi 1 ano de doença. E o espírito diz, sabe por quê? Porque ele é merecedor, é um espírito extremamente bondoso. Ele levou uma vida exemplar, uma vida de dedicação ao próximo, de ajuda ao próximo, de bondade. Uma pessoa que se cometeu um equívoco na vida foi por absoluta ignorância, não foi por desejo, por maldade. É daquelas pessoas boníssimas que a gente, às vezes, tem a oportunidade de conhecer na nossa vida. E a gente observa, através desse grande exemplo, a importância daquilo que dizem todos os espíritos, desde a codificação até
recentemente, até o momento atual, temos que ser bom. Né? Qual é o objetivo da doutrina espírita? Não é fazer adepto, não é sair contando quantos nós somos, é a reforma íntima do indivíduo, é a transformação moral do indivíduo. E para que isso ocorra, a gente tem um cabedal extraordinário de informações ao nosso dispor para anos e anos e anos de estudo e de aprofundamento. A gente não pode perder essa oportunidade. Como diz Joana de Ângeles num livrinho pequenininho chamado Vida Feliz, nós não podemos perder a oportunidade de sermos os construtores do mundo de amanhã. Nós estamos hoje com esta missão, sermos os agentes do mundo melhor, de ajudarmos o mundo em dias melhores amanhã. Então, muitas vezes, esses momentos difíceis que a gente atravessa, né, uma fase pandêmica como essa, uma fase difícil, né, da quarentena, do isolamento social, do respeito às regras sociais, do uso da máscara, da higienização da mão, das distâncias que devem ser mantidas, nós ainda estamos em plena pandemia, né? Nós estamos hoje no dia 16 de outubro e está retomando, né, o crescimento de casos na Europa, que havia superado alguns poucos meses atrás a fase mais aguda, e ela agora volta a ficar preocupada com a quantidade de novos casos, pela falta de respeito das pessoas com as medidas de saneamento, com as medidas de profilaxia, de proteção, e a gente infelizmente vê muito isso ainda acontecendo no nosso cenário, que é o Brasil, são os nossos estados e as nossas cidades. Esses momentos difíceis são um convite ao exercício da nossa fé, da nossa confiança, da certeza de que nós podemos ser algo diferente, pelo exemplo, pelo quanto nos esforçamos em ajudar nosso próximo. Momentos como esse, a gente tem quedas de arrecadação, né, das instituições públicas que provêm muitas vezes auxílio à sociedade, aos menos favorecidos. Muitas vezes é através da nossa casa espírita que a gente tem a oportunidade de ajudar aqueles que necessitam, e nós não podemos fechar os nossos olhos a isso. Fazer o máximo ao nosso alcance, dentro das oportunidades que estão disponíveis, dentro da segurança, né, dentro da segurança das medidas que devem ser observadas, para ajudar o nosso semelhante. Muita gente perdeu o emprego nessa fase difícil que atravessa a economia mundial. São milhões de postos de trabalho que se perderam no mundo inteiro, e pessoas que saíram de uma condição de sustentabilidade para uma condição de dependência. Nós temos que estar atentos a esses nossos irmãos, das suas necessidades, da maneira que a gente pode ser útil, dentro daquilo que a gente pode ajudar. Como lembra Bezerra de Menezes, sozinho nós não somos nada, juntos nós somos um grande feixe de varas que não se quebra, porque é rígido, é rigoroso, é forte, é poderoso, e a gente precisa se unir, né, em vibrações, em atitudes, em exemplos, em confiança nesses momentos difíceis por que passa a humanidade. Bem, gente, o nosso simples tema da noite foi trazer essas reflexões sobre a importância da fé diante de momentos difíceis da vida, não só diante da pandemia, né? Diante de problemas que a gente tem no lar, na família, com os filhos, né? Marido e mulher, no nosso emprego, na sociedade, na família. Todos esses momentos difíceis a gente tem que ter fé. Nós somos espíritos imortais, nós somos herdeiros da eternidade. Vamos olhar, né, todas essas situações vislumbrando o amanhã, né? Lembrando, né, o que disse Emmanuel para o Chico Xavier: tudo passa, né? Chico Xavier, nossa, que espírito boníssimo! Imagina, um espírito que ao desencarnar teve como aquele que o recebeu no mundo espiritual nada mais, nada menos do que Jesus, que veio recebê-lo
quando Chico desencarnou. E Chico passou por uma luta dificílima, né? A sua vida foi uma vida pontuada por muitos sofrimentos, mas acima de tudo, realizações extraordinárias, extraordinárias. É o homem do amanhã, é o homem do bem, é o exemplo que nós temos que seguir. Em vez de ficar seguindo jogador de futebol, político, ator de novela, o nosso exemplo é o Cristo e Jesus Jesus é o nosso mestre, e o nosso exemplo aqui também é Chico Xavier. Né? Jesus vem mostrar o caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai. E a gente vê exemplos como Chico Xavier vivenciarem esse evangelho deixado por Jesus. Então não percamos esse foco da nossa vida, né? E Chico, na sua vida de sofrimento, passou por momentos muito delicados, muito complicados. Ele foi agredido de tudo quanto é forma, de caluniado, enfim, mas nunca esteve desamparado. E teve uma época que ele estava passando por momentos muito difíceis, e aí um dia lá, triste, quando Emmanuel se manifestou para ele falou assim: Emmanuel, estou passando uma fase tão difícil, você sabe disso, você me acompanha sempre, né? Eu sou tão grato a Maria, né, mãe de Jesus, né? Puxa, pergunta a ela se ela não tem algo para me dizer, uma palavra de alento, né? Será que ela me daria uma orientação? Aí o Emmanuel olha para ele e fala: tá bom, Chico, eu vou ver o que eu faço. Aí passou o tempo, o Chico continuou com seus sofrimentos, com as suas dores, com as suas lutas, cada vez mais acerbas. Um momento depois daquele dia, aparece lá o Emmanuel e fala assim: poxa, Emmanuel, você não trouxe nada, né? Afinal de contas, lembra que eu te pedi para ver com Maria, né? Você é um espírito de alta envergadura, não tem nada para mim, não. Tá bom, Chico, eu vou falar com ela. Aí, né, depois o Emmanuel retorna, então, né, Chico cheio de expectativa, e falou: olha, eu falei com Maria, ela mandou um recado para você. É mesmo? O que ela falou? Ela falou que na vida tudo passa, isso também passará. Então, meus amigos, com fé, tenhamos fé, né, a fé que Jesus nos ensinou a ter, que homens como Chico Xavier e tantos outros exemplos que devemos ter na vida, né, de prática da fé, do exemplo que Jesus nos deixou, que isso possa nos ajudar nos momentos difíceis, com confiança, tranquilidade, serenidade. Tudo passa, né? As lutas que a gente enfrenta vão passar. Se a gente olhar para trás, quantas lutas nós já enfrentamos, quantas já vencemos, e hoje a gente já nem lembra mais. É assim mesmo. Por isso que Maria disse a Chico, né, através do Emmanuel: tudo passa, isso também passará. Tenhamos fé. Que Jesus seja sempre o nosso modelo e guia, que a gente procure na casa espírita, na doutrina espírita, tudo aquilo que a gente precisa, que está ali à nossa disposição, né? É o cristianismo redivivo. E a gente, através dessa nossa pesquisa, dessa nossa busca de informações e de conhecimentos, a gente possa sempre e a cada dia nos melhorarmos um pouquinho mais. Um pouquinho a cada dia. Tudo vai dar certo. Um abraço fraterno a todos, que Jesus sempre nos abençoe. Muito obrigado, fiquem com Deus.
coração, mas tem que vir